A paz do Senhor, meus prezados irmãos e irmãs, estamos aqui dando continuidade na Escola Bíblica Dominical. Nesse segundo trimestre de 2020, estamos estudando a revista da CPAD com o tema A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa. Nós estamos aqui na lição de número 12, que será apresentada no dia 21 de junho de 2020, com o título A Conduta do Crente em Relação à Família. Texto áureo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios 5:31. A verdade prática diz assim: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao 33, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Na introdução, nós vemos que o casamento ele é monogâmico porque é um homem e uma mulher, ou seja, o marido e a esposa. Então, um homem casa-se com uma mulher, monogâmico, e não com duas, três. Então, por isso é monogâmico. Ele é heterossexual porque se fala de macho e fêmea, homem e mulher, heterossexual. E é indissolúvel porque normalmente no casamento, aquela pergunta clássica, né? Promete ser fiel e tal, até que a morte o separe, a gente ouve aquele sim. Então é indissolúvel, né? Enquanto viverem, então ele está valendo, o casamento está valendo, né? Até que a morte o separe. Então nós vemos aqui 3 pontos que nós estaremos abordando com seus subpontos. E nós vemos então aqui, o primeiro ponto aqui, nós vemos a conduta do crente como marido. O subponto de número 1, nós vemos aqui que todos têm responsabilidade no lar, na família. O marido, a esposa, os filhos têm responsabilidade, porém, o exercício de papel é diferente, né? Cada um exerce um papel diferente. O marido tem um papel, a esposa tem outro e os filhos outro, porém todos têm responsabilidade dentro do relacionamento familiar. Então nós vemos que o papel do marido é de liderar e amar. Ele tem sobre os seus ombros a liderança e ele também tem a responsabilidade, né, de cuidar do lar e amar sua esposa, amar sua família. Então nós vemos aqui que o marido então tem essa responsabilidade. Surgiu aí um movimento feminista, marxista, né, dizendo que o sistema bíblico é opressor, né? Essa orientação bíblica é um sistema opressor. Mas nós vemos que, na verdade, não tem nada de opressão, porque tudo é baseado no quê? No amor. Nós vemos então que é um relacionamento que o apóstolo Paulo ele compara como o relacionamento de Cristo e a sua igreja. Então, é uma coisa maravilhosa, não tem nada de opressão, porque tudo é baseado no amor. Nós vemos o subponto de número 2, que diz assim, o amor como elemento primordial. Então a gente vê aqui que o amor é o grande divisor de água, né? Além de
liderar, então o marido ele tem a responsabilidade também de quê? De amar. Então o marido ele tem a responsabilidade de liderar e também de amar. E esse amor, ele tem que ser altruísta. Porque o amor de Jesus para com a igreja, ele foi altruísta, ele foi incondicional. E o amor do marido, pela Bíblia, ele é comparado com o amor de Cristo com a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo escreve: vós, marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. Então nós já vemos aqui que o marido tem essa responsabilidade, a liderança está sobre os seus ombros, mas ele também tem a responsabilidade de amar. O subponto de número 3, o cuidado do marido à esposa. Então o marido ele tem a responsabilidade de liderar, de amar e cuidar da sua esposa. E nós vemos então que tudo isso retribui-se através de um amor mútuo, que o marido ele ama, ele cuida, né? Ele lidera. Em compensação, a esposa também retribui tudo isso ao seu marido. Então o marido, como diz a palavra de Deus, Deus o cabeça de Cristo. Cristo cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. E nós vemos isso aí num relacionamento familiar. Nós vemos que quando isso está funcionando, há harmonia no lar, né? Há paz dentro do lar. Porque o marido obedece à palavra de Deus, a esposa obedece à palavra de Deus e ambos agradam a Deus nesse relacionamento. E assim nós vamos passar para o ponto de número 2, que é a conduta da crente como esposa. O subponto de número 1, né? Aí nós vemos aqui o conceito de submissão cristã. Esse conceito de submissão cristã que nós vemos aqui de amor mútuo. Então esse conceito aqui, o marido ama a esposa e a esposa então ela faz por amor, ela agrada o marido, ela submete ao marido porque ela recebe o amor do marido. Então é um relacionamento de amor. Então a esposa ela se sente grata para agradar o seu esposo devido esse amor mútuo, né? É um relacionamento que agrada a Deus. Por quê? É comparado com o amor de Cristo e a sua igreja. Nós vemos o subponto de número 3, a reverência devida ao marido. O amor do marido, então, como ele é altruísta, né, tem que ser incondicional, ele faz o quê? Ele capacita a esposa a ser recíproca. Então há uma reciprocidade devido ao amor do marido. A esposa, então, ela é grata ao marido porque há um relacionamento de harmonia, de amor no lar. Então nós vemos aqui a esposa, né, fazendo de tudo para que o marido seja em tudo agradável e possa também retribuir ao marido. Mas nós vemos aqui que a esposa ela não fica à parte, né, das decisões do lar. Ela apoia o marido nas suas decisões, sem contudo tirar a sua responsabilidade ou diminuir a sua autoridade de liderança. Mas ela também apoia nas decisões. E assim
o relacionamento ele fica mais agradável. Nós temos então agora o ponto de número 3. A conduta do crente como filho. Então nós vemos aqui a conduta do crente como filho. Subponto de número 1 fala sobre a responsabilidade dos pais. Então nós vemos aqui que o pai então ele tem a responsabilidade de orientar os filhos, né? São 2 pontos: orientar os filhos e também instruir, dar instrução aos filhos. A Bíblia diz que eles devem ser instruídos no caminho do Senhor, porque em Provérbios 22:6 diz assim: instrui ou ensina o menino o caminho que ele deve andar, porque até depois que ele envelhecer, ele não se esquecerá. Então, o que a Bíblia orienta, que o pai deve orientar os filhos, né, trazer a instrução aos filhos no caminho do Senhor, para que esse filho ele possa também caminhar no caminho de Deus, agradando ao Senhor. Então, é a responsabilidade do pai. E não por autoridade, né? Não que seja uma autoridade autoritária, mas uma autoridade amorosa, porque assim o pai ele orienta o filho e os filhos obedecem os pais, né? O subponto de número 2 diz a conduta, né, de que os filhos devem ter perante os pais. Então, a conduta em relação os filhos aos pais. Nós vemos então, meus prezados irmãos, que os filhos, diz o apóstolo Paulo, vós filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isto é justo. Então, ser obediente aos pais é justo, né? Porque o pai ele instrui o filho, ele ensina o caminho do Senhor, ele orienta o filho. O pai tem que estar sempre atento aos seus filhos, né? Saber com quem anda, saber por onde anda, para que ele possa orientar os filhos, né? Se tiver num caminho tortuoso, ele possa orientar o filho e dizer: filho, esse caminho não é bom, e orientar o caminho certo para os filhos. E os filhos obedecem ao pai porque isso é justo. E nós vemos, meus prezados irmãos, que há uma promessa de dupla honra para os filhos. Nós vemos aqui que a promessa de Deus para os filhos é: honra pai e mãe, ou seja, filhos, sejam obedientes, honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e que tenham muito tempo sobre a terra, vida longa sobre a terra. Então nós vemos aqui que essa promessa ela é dupla, né? Essa promessa, então, esse mandamento com promessa traz uma bênção dupla, que é para que vá bem e também que viva muito tempo sobre a terra. Então, quando se fala que para que vá bem, nós vemos que uma vida tranquila, uma vida de prosperidade, né? Uma vida sossegada, isso é o filho que obedece os pais. E para que viva longos dias sobre a terra, porque a orientação do pai é a melhor possível. Às vezes o filho não entende, mas o pai quer o melhor para o filho. Quando ele dá orientação para o filho, é o melhor caminho a seguir. Então, se o filho obedecer, porque o filho tem o livre-arbítrio de obedecer ou não, né? Mas pela palavra de Deus,
se ele obedecer, ele vai receber a promessa de Deus, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele vá bem e viva longos dias sobre a terra. Então essa é a promessa de Deus aos filhos. Então, no geral, nós vemos, meus prezados irmãos, que num ambiente familiar funciona mais ou menos como uma engrenagem. Nós vemos que uma engrenagem, quando tem uma engrenagem, se quebra um pedacinho da engrenagem, não funciona mais nada, né? Qualquer coisa da engrenagem que tiver emperrada já não funciona. Então tem que estar tudo funcionando. Então o marido, ele sabe da sua responsabilidade de liderar e amar a sua esposa. O pai, ele sabe da sua responsabilidade de orientar o seu filho e dar instrução ao seu filho. A esposa sabe da sua responsabilidade, que assim como ela recebe o amor mútuo, aquele amor do marido, ela é comparada pelo apóstolo Paulo, pela Bíblia, como a igreja com relação a Cristo. Então, ela quer agradar a Deus e também quer agradar o seu marido, porque, em contrapartida, ela é amada. Em contrapartida, ela é honrada, é respeitada, e por isso ela quer honrar o seu marido, por isso ela submete ao seu marido e ama o seu marido, porque o marido ama a esposa. Com relação aos filhos, os filhos que obedecem à palavra de Deus, então eles obedecem aos seus pais, e assim há uma harmonia. Nesse lar há paz. Né? Há uma paz reinando nesse lar, que ambos obedecem à palavra de Deus. Nós vemos, irmãos, que quando Deus criou Adão, quando Deus fez Adão, logo em seguida, Deus fez Eva. E da costela de Adão, se Deus quisesse, ele poderia fazer várias mulheres, mas ele fez uma mulher e trouxe a Adão. Então nós vemos que o matrimônio é entre um homem e uma mulher, que ali Deus apresentou uma mulher a Adão, e não várias mulheres, mas uma única mulher, Adão e Eva. E assim também o casamento, conforme a palavra de Deus, ele tem que ser entre um homem e uma mulher. O casamento, ele é monogâmico. É por isso que nós estamos estudando, nessa revista está dizendo que o casamento tem que ser monogâmico, um marido e uma mulher, heterossexual, macho e fêmea, homem e mulher, indissolúvel, até que a morte os separe. Eu quero trazer uma reflexão aqui sobre a oportunidade que nós temos e muitas vezes nós perdemos. Né? Porque a oportunidade perdida, muitas vezes, nunca mais ela é obtida. Então, tem um provérbio chinês que diz assim, que há 3 coisas que nunca mais elas voltam atrás, nunca mais elas voltam. É o que? Uma palavra falada, você falou, não tem como mais esconder, já falou. Uma flecha lançada, ela não volta mais. E uma oportunidade perdida, a oportunidade perdida não volta mais. E quantas vezes nós temos a oportunidade, né, nós, filhos, temos a oportunidade de dar um abraço no nosso pai, dar um abraço na nossa mãe, dizer ao nosso pai, pai ou papai, eu te amo. Dizer à nossa mãe, mãe, mamãe, eu te amo. Mas muitas das vezes nós não dizemos. Muitas das vezes nós não
abraçamos, temos a oportunidade. Sabe quando que isso vai vir à tona? Depois que a gente perde o pai, depois que a gente perde a mãe, aí vem aquele pensamento: quantas vezes eu tive a oportunidade de abraçar o meu pai? Quantas vezes eu tive a oportunidade de abraçar a minha mãe? Quantas vezes eu tive a oportunidade de dizer: pai, eu te amo, mãe, eu te amo, e não fizemos? Então, filho, filha, você que tem seu pai, você que tem a sua mãe, não amanhã, mas hoje mesmo, diz para o seu pai, diz para a sua mãe: pai, eu te amo, mãe, eu te amo, porque nós precisamos viver esse presente de Deus. Temos que viver o presente de Deus, né? Não adianta a gente ficar querendo só pensar no futuro, porque nós deixamos de viver o presente e também perdemos esse futuro. Então hoje, aproveita a sua oportunidade que você tem e diga aos seus pais que você os ama, porque isso é justo, porque isso agrada ao Senhor. Então nós vemos nessa lição que o relacionamento familiar é baseado no amor. O apóstolo Paulo, por isso que ele diz: assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então às vezes é preciso fazer sacrifício, às vezes é preciso ter esforço para ter um bom relacionamento, não é mesmo? Precisa a gente ter, então, boa vontade para ver as coisas funcionarem. Então, marido, ame a sua esposa. Esposa, ame e reverencie o seu marido. Pais, instrua seus filhos, ensine os seus filhos a palavra de Deus. Filhos, amem, obedeçam e honrem seus pais, porque isso é justo, porque isso agrada a Deus. Nós vemos então a nossa conclusão aqui. Então nós vemos na nossa conclusão que o marido ele tem o papel de liderar e amar. Esse é o papel do marido, liderar e amar. Nós vemos então o papel da esposa, que é submeter-se e respeitar, né? Os pais, nós vemos a responsabilidade dos pais, que é de educar e orientar os filhos. E os filhos, o papel de obedecer e honrar os seus pais. Então, obedeça seus pais, honre seus pais, que você terá uma vida tranquila e viverá longos dias sobre a terra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra, Senhor. Ó Deus, que nós venhamos, meu Pai, obedecer a tua palavra, Senhor, para que no nosso lar, para cada lar de cada ouvinte que está ouvindo essa palavra, possa haver a harmonia, haver a paz de Cristo, porque onde há harmonia, há paz. Oh Deus, abençoa cada família, cada lar agora. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.